Boa noite, demais caros vereadores. Boa noite a todos os servidores dessa casa, ao público que nos assiste pelas redes sociais. Mais uma vez aqui, senhor presidente, eu fiz uma inscrição no grande expediente não queria que fosse para chover no molhado. Então, sobre o decreto 62/2021 e também aí o 836/2021 do governo do Estado. Queria chamar a atenção no sentido de que a alteração do último decreto aí, municipal que nós tivemos, infelizmente, aconteceu ou está acontecendo o que eu esperava jamais ver aqui em nosso município. Os locais públicos foram vetados, a presença de populares, as pessoas não podem sair simplesmente para fazer uma caminhada, para poder andar, para poder se distrair, e simplesmente estamos todos aí fadados a ir para suas casas e ficar com depressão ou qualquer outra doença que a pandemia pode nos trazer. Então, eu queria aqui poder externar aqui a minha mais profunda indignação. Eu acredito que as autoridades, o senhor prefeito, quem edita e quem faz o decreto aí, quem dá as ordens para ser feito o decreto, tivesse um pouco mais de empatia, se colocasse no lugar do cidadão, das pessoas, que nós todos sabemos que estão ficando desempregados, não têm condições de cumprir com as suas obrigações e ainda tem que seguir alguns absurdos como esse que foi imposto, porque infelizmente nós não temos autoridade para poder fazer um decreto que a gente possa determinar o que seja melhor ou não para a população. Sabemos que, infelizmente, algumas dessas medidas não mudam em nada. Nós tínhamos que, de certa forma, ter um isolamento aí horizontal, onde as pessoas de risco fiquem isoladas e não fiquem as pessoas normais, as pessoas que trabalham, vão para suas casas e ficam aí oprimidas. As cenas que eu vi, há meses atrás, em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde as pessoas foram lá tocadas, foram presas dos parques, das praças que estavam fazendo suas atividades físicas, me entristeceu nesse final de semana, ontem, hoje, e agora há pouco, quando eu saí para vir aqui para essa casa e ter ali um fiscal de plantão em volta do ginásio, na pista de caminhada ali, oprimindo as pessoas, tocando as pessoas para casa, dizendo que elas não podem caminhar, que elas têm que ir para casa, que senão elas vão ser multadas ou vão ser presas. Então, se tinha o fundo do poço, eu acho que nós estamos num compartimento além. Infelizmente, as nossas autoridades não têm ideia de se colocar no lugar das outras pessoas. Eu falo mais uma vez que nós, a classe política, infelizmente, não estamos se preocupando, no sentido de que estamos recebendo o salário, mas as pessoas que não estão podendo trabalhar, final de semana foi lacrado uma empresa aí, 10 funcionários ficaram sem o seu trabalho momentâneo. Vocês acreditam que o patrão lá vão poder honrar os compromissos com os seus funcionários? É muito provável que pode acontecer como o Conisa, a empresa deixa a cidade e vai embora, simplesmente por uma medida irresponsável. Então, nós temos que aqui dessa casa partir aqui alguma medida, nós temos que conversar, dialogar, não é simplesmente fazer o decreto e a gente tem que engolir. O nosso decreto é negociado, fecha aqui, que libera aqui. 1 hora de funcionamento aqui, e o parque não funciona, a praça não pode ter movimentação. Aí, o nosso querido aí, José Machado Júnior, fiscal, ainda lacra a empresa e ainda meio que chacota o proprietário da empresa. O cara fiscaliza da forma que ele quer, deita e rola. Faz o que o partido que ele segue, infelizmente, diz a sigla. Então, nós temos que tomar alguma medida. Eu acho que não é por aí. Eu queria sensibilizar o nosso prefeito, a promotoria, o governo do Estado, para que faça algo que, de certa forma, surja efeito, mas que não prejudique ainda mais a população. As pessoas não estão trabalhando, as pessoas não estão produzindo. Eu sempre falei aqui que a conta do Alvará, a conta do IPTU, o ISSQN retroativo, caiu nas costas do cidadão para poder ser pago. Com que renda? Quem está produzindo o quê? A cada dia que passa, tem mais empresas fechadas sem poder trabalhar. Não estou falando em nome de empresa, não sofro pressão de empresa. Eu estou falando aqui pelo cidadão, pelas famílias que estão ficando desempregadas, pelas famílias que não estão tendo renda. E que diferença faz uma loja de vestuário, uma loja de calçado, que infelizmente recebe 5, 6 clientes ao dia,
ficar impedida de atender. Aí atende no modo de fazer entrega de condicional, tendo contato físico igual com quem seja o seu cliente. Então, infelizmente, chegamos numa situação lastimável. Se dessa casa aqui não partir, se não partir das nossas autoridades, a gente tomar uma posição diferente quanto a essas situações, infelizmente, daqui um pouco tem que fechar tudo, que ninguém mais vai ter condição de trabalhar. Quando eu digo que a situação é caótica, talvez nós aqui, vereadores, algum entre outros, algumas autoridades, não está ficando sem orçamento. Então, é muito fácil essa situação. Agora, para aquele pai de família, para aquela mãe de família, que pode correr o risco de ficar sem o trabalho, que sofre por outros problemas, que tem que sair para fazer uma atividade física, entre outras, tem sofrido, nós não estamos se colocando no lugar dessas pessoas. Ainda achar que o problema talvez não seja dessa casa, o problema é de todos os políticos, o problema é de todas as autoridades. Eu acho que nós temos que fazer um movimento. Eu acredito que só desse formato nós vamos conseguir vencer alguma coisa. Não dá mais, infelizmente não dá mais. Eu quero aqui externar a minha indignação, nós tivemos uma reunião hoje, foi comentado, eu sei que os demais colegas, alguns compartilham da ideia, mas não dá para nós termos a nossa cidade, infelizmente, o judiciário mandando. Tem que ter autonomia, o prefeito tem que poder fazer o que diz a lei. Existe o decreto, tem que ser seguido, eu sei que a nossa cidade está na classificação de risco, mas não são medidas como essa que vai poder alterar e mudar os números da pandemia. Seria somente. Obrigado.